Olá, tudo bom? Vamos para uma aula muito importante, tá? Muito delicada, uma aula extensa, mas de uma importância para a trigonometria, que é essa disciplina que a gente está estudando agora, bacana, tá certo? Então, olha só, presta bastante atenção. A gente vai falar agora como que a gente vai fazer para encontrar as fórmulas da adição e da subtração de arcos, tá? A princípio, a gente poderia lançar um seguinte desafio. Vocês acham que se eu somar o seno de 30 graus, por exemplo, com o seno de 60 graus, será que isso resulta no seno de 90 graus, já que 30 mais 60 é 90? Será que eu posso somar o seno de 30 com o seno de 60 e isso resulta no seno de 90, né? Pela simples soma de 30 com 60? Bom, a resposta é não, tá bom? Se eu quisesse achar, por exemplo, o seno de 75 graus, será que eu posso somar o seno de 30 graus com o seno de 45 graus e achar o seno de 75 graus? Porque 30 mais 45 é 75? A resposta, não, tá bom? Então, assim, é fácil provar isso para vocês. O seno de 30, a gente já viu, é 1/2. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o seno de 90 é 1. Esses valores já são conhecidos de vocês. Se eu somar 1/2 com raiz de 3 sobre 2 é igual a 1? Não. 1/2 mais 1/2 é que é igual a 1, não é verdade? Então, o que a gente vai ver aqui hoje é a demonstração das fórmulas que nós vamos utilizar para encontrar um seno de 75, por exemplo, usando valores que eu já conheço, tá certo? Bom, na verdade, o seno de 75 é o seno de 30 mais 45. Isso é verdade, porque se eu somar 30 com 45, eu vou achar o 75. Mas eu não posso somar o seno de 30 com o seno de 45. Não tá certo? Bom, então, na verdade, o que a gente vai fazer agora é discutir uma matemática muito bonita, uma matemática de gente grande, para a gente chegar numa fórmula para a gente usar e de uma forma bem bacana a gente encontrar o seno. Quando a gente fala da adição e também da subtração, tá bom? Por exemplo, se eu fizesse o seno, se eu subtraísse 45 menos 30, eu acharia o seno de 15 graus, que é o que a gente vai tentar fazer. O que a gente vai usar agora, o que a gente vai discutir, a gente vai achar tanto a soma como a diferença. Por isso, fórmulas da adição e da subtração de arcos, tá bom? Vou apagar o quadro aqui para a gente começar a falar de coisa séria. Bom, para vocês que estão estudando trigonometria agora, eu vou dar uma paradinha porque a gente vai falar de um assunto lá adiante chamado geometria analítica. Para você que já estudou geometria analítica, vale a pena a revisão, tá? Bom, vou citar aqui uma situação para a gente deixar uma fórmula de reserva para a gente utilizar aqui em trigonometria. Imagine só, no plano cartesiano, tá certo? Se eu tiver dois pontos aqui, vamos supor, ponto A e ponto B, tá bom? Esses dois pontos têm suas coordenadas, tá? Aqui a gente tem as coordenadas de B e as coordenadas de A. Lembrando que são x de A e y de A, x de B e y de B, tá certo? E eu posso, numa necessidade qualquer, que é o que a gente vai ter hoje na aula, eu posso ter a necessidade de encontrar a distância entre esses dois pontos. A distância de B até A, ou então a distância de A até B, já que a medida desse segmento de reta, a distância é a mesma, de A até B e de B até A, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de distância de A até B, tá bom? Bom, como que eu devo fazer para encontrar essa distância? É fácil.
É só imaginar que eu posso prolongar isso daqui, ó, e formar aqui um triângulo retângulo, tá certo? E aquele velho amigo da gente, Teorema de Pitágoras, nos ajuda. Por quê? Esse cateto do triângulo, essa medida é a diferença entre x de B e x de A, não é? Como x de A é maior, vai ficar x de A menos x de B. E esse cateto daqui tem a igual medida daqui, que vai ser y de A menos y de B. Tá bom? Então, o que eu sei? Veja se eu não posso, com toda certeza, anotar essa fórmula que eu vou deixar aqui de reserva. Olha só. Teorema de Pitágoras. A distância de A até B vai ser igual ao quadrado de um cateto, x de A menos x de B ao quadrado, somado com o quadrado do outro cateto, que é y de A menos y de B ao quadrado. Tá certo? Pronto. Eu vou apagar a figura, porque eu vou precisar dessa fórmula. Lembrando que é a distância entre um ponto e outro. Tá certo? As coordenadas x de A, y de A e as coordenadas x de B, y de B, dos dois pontos, que são os extremos desse segmento que eu quero calcular o comprimento. Tá? Vou apagar a figura, porque eu vou precisar do quadro, e aí eu vou deixar anotado só a fórmula que a gente vai usar depois. Tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui agora para a nossa discussão de trigonometria. Vou tentar fazer uma figura meio difícil, que é o círculo, a circunferência trigonométrica, tá, minha gente? Vou me esconder aqui um pouquinho e vou fazer aqui no cantinho do quadro a circunferência trigonométrica. Tentar fazer de um tamanho que fique bacana para vocês. Pronto. Isso. Aqui eu tenho o eixo dos cossenos, aqui a gente tem os senos, e aqui a origem do plano cartesiano, que é o centro da nossa circunferência trigonométrica. Tá? Vamos lá. Presta bastante atenção que eu vou colocar uns arcos, uns ângulos ali, para a gente tentar encontrar o que a gente quer. Imaginem vocês que eu tenho aqui de azul este ponto, um ponto que eu vou chamar de ponto A, e esse ponto aqui é a extremidade desse ângulo A, tá certo? A extremidade desse arco A, aqui de uma medida qualquer, tá certo? Eu coloquei no segundo quadrante, mas poderia estar em qualquer lugar. É só para o desenho ficar mais fácil para você aí que está assistindo a nossa aula entender melhor a figura, porque o visual vai ficar melhor assim. E eu poderia ter aqui de vermelho este ângulo aqui. Vou chamar esse ponto de ponto B, tá certo? E esse arco aqui é o arco que tem medida B. Pronto, tá? E o que é que eu quero falar para vocês? Lembrando para vocês que eu marquei A e B na circunferência, mas ao mesmo tempo esse ponto é ponto do plano cartesiano, tá? Então ele tem suas coordenadas, cada um deles tem suas coordenadas. Então o ponto B tem essas coordenadas e o ponto A tem essas aqui, que são as coordenadas do ponto A. Vou anotar aqui, tá? Para a gente não esquecer dessas coordenadas. Quem são essas coordenadas? Aqui é o cosseno de B, tá bom? O arco B aqui é o cosseno. E aqui é o cosseno de A. Nesse eixo daqui, a gente tem aqui o seno de A. E aqui a gente tem o seno de B. Tá certo? Pronto, vou lá. Imaginem, galera, eu não falei à toa da distância entre dois pontos agora há pouco. Imaginem vocês que eu quisesse encontrar a distância desse ponto A até o ponto B, que é essa distância daqui. Tá certo? Essa distância aqui, que eu vou sinalizar como a distância de A até B. E a gente vai usar a fórmula, tá certo? A gente vai usar a fórmula. Então vamos anotar, pescando ali de geometria analítica, que a gente fez uma revisão agora há pouco, eu posso anotar isso daqui. Vamos anotar aqui embaixo, tá certo? Veja só. A distância de A até B, a distância de A até B, fiz um erro, tá bom? Veja só, presta bastante atenção, vamos corrigir um erro aqui. Não vou editar, não.
Lembra que eu usei aqui o teorema de Pitágoras, tá? O teorema de Pitágoras. Tá faltando aqui um quadrado, tá joia? Tá faltando quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Perdão, não vou editar não, mas todo mundo lembra que tá faltando o quadrado. Então, olha só, a distância ao quadrado vai ser igual a... Vamos lá, minha gente. X de A é a coordenada do ponto A. O ponto A está aqui, o X de A é o cosseno de A menos X de B. O X de B é o cosseno de B. Cosseno de B. Isso ao quadrado mais... Vamos para lá? Y de A menos Y de B. Y de A é o seno de A menos Y de B é o seno de B. Isso também ao quadrado. Esta é a utilização, a aplicação dessa fórmula que a gente tem ali, tá bom? Veja só. Uma outra forma de descobrir a distância de A até B é a gente analisando que existe aqui o AOB, que é esse triângulo daqui, tá bom? Esse triângulo daqui é conhecido da gente. E veja só, prestem bastante atenção. É fácil vocês perceberem que este arco todo aqui é o arco de medida A, Azinho. É um ângulo A. E esse arco daqui é o arco B. Logo, esse ângulo daqui, que eu estou marcando de preto, aqui, ele é um ângulo que tem medida A menos B. Não é verdade? Pronto. Então, olha só, eu tenho um triângulo AOB, que eu vou fazer aqui, mas depois eu vou apagar. Ele é um triângulo que tem essa posição aqui, mais ou menos, ó. Ele tá assim, ó. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Essa é a distância de A até B, que é a que eu quero. Este ângulo aqui mede A menos B. E eu não anotei ainda, mas todo mundo vai compreender que a gente conhece a distância de O até A e de O até B. Sabe por quê? Porque a distância de O até A é o raio da circunferência trigonométrica. Todo mundo lembra quanto é. É 1. E a distância de O até B também é 1. Vamos lá. Assunto já estudado, lei dos cossenos. Tá bom? Lei dos cossenos. Então eu posso aplicar a lei dos cossenos aqui. Não é verdade? Então vai ficar assim, ó. A distância de A até B ao quadrado, o lado oposto ao ângulo que eu tenho, ao quadrado, vai ser igual a um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, não é? Menos 2 vezes um lado vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo que a gente tem. Então, isso daqui é a aplicação desse triângulo aqui na lei dos cossenos, tá bom? Pronto, vou apagar aqui essa figura, porque eu vou precisar desse pedaço, dessa parte do quadro, tá? E vou apagar essa fórmula também aqui, que a gente já utilizou, tá tudo bacana aqui. Amiguinhos, o que eu quero descobrir é a distância de A até B, tá? Mas eu tenho duas fórmulas iguais aqui, ó. Distância de A até B ao quadrado é igual a isso e a distância de A até B ao quadrado é igual a isso. Qual é a conclusão que eu posso tirar? Que isso é igual a isso. Eu vou anotar, tá certo? Vou anotar. Ó, 1 ao quadrado é 1, tá bom? Então vai ficar assim, ó. 1 mais 1 menos 2 vezes 1 vezes 1 é 2, né? 2 vezes 1 vezes 1 é 2, vezes o cosseno de A menos B é igual a isso que eu tenho aqui, tá bom? Para a gente ganhar tempo, veja só. Vocês estão lembrados que isso aqui é um produto notável? Não é verdade? Ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não é verdade? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Mas a mesma coisa eu vou ter aqui, tá certo? Que vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Pronto. Então vai ficar assim, ó. 1 mais 1 é 2. Menos 2 vezes o cosseno de A menos B, que é igual.
Isso tudo aqui que a gente vai escrever somando. Agora presta atenção aqui comigo. Amiguinhos, todo mundo lembra da primeira relação fundamental? Quando eu tenho seno ao quadrado de A, lembra que está positivo, tá? Seno ao quadrado de A somado com cosseno ao quadrado de A, isso daqui é igual a 1. Do mesmo modo que seno ao quadrado de B somado com cosseno ao quadrado de B, isso daqui também é 1. Então vai ficar assim. Olha só, presta bastante atenção. 1 somado com 1 vai dar 2 menos o restante, ó. 2 cosseno de A vezes cosseno de B. Isso daqui também sobrou. Menos 2 vezes o seno de A vezes o seno de B. Tá bom? Pronto, vamos lá. Esse 2 daqui com esse 2 daqui a gente pode cortar. Imagine, esse 2 pode vir para cá, subtraindo, na verdade fica 2 menos 2. Então a gente pode simplificar cortando esse 2 com esse 2. Tá certo? Bom, e se vocês observarem, o restante da equação, todo mundo tem coeficiente menos 2. Então eu também posso ou dividir a equação toda por menos 2 para dar 1, o coeficiente, ou então cortar, né? Menos 2 com menos 2 e menos 2. Simples assim. Eu vou ter então uma fórmula importante. O cosseno de A menos B é dado pela fórmula cosseno de A vezes cosseno de B, menos ou mais, o que é que você acha? Seno de A vezes seno de B. O que é que você acha? É menos ou é mais, galerinha? É mais, não é verdade? Pronto. Por que é mais? Porque lembra que quando eu cortei o menos 2, eu dividi a equação toda por menos 2. Então, ó, menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Então, quando eu dividir isso, menos 2 dividido por menos 2 é mais 1. Tá bom? Pronto. Porque se eu cortasse só o 2, eu teria negativo aqui, aqui e aqui. Depois eu preciso multiplicar a equação toda por menos 1. Ia ficar tudo positivo do mesmo jeito. Tá bom? Então, esta é a fórmula muito legal para a gente encontrar o cosseno quando a gente tem uma subtração de arcos, tá bom? Vocês lembram, por exemplo, do 15, que eu dei um exemplo no início do vídeo, mas eu fiz um exemplo com seno. Como eu conheço agora a fórmula do cosseno, eu vou usar. É fácil perceber, por exemplo, que o cosseno de 15 graus pode ser calculado assim, ó. É o cosseno de 45 graus menos 30 graus, não é? 45 menos 30 não é 15? Pronto. Aí alguém poderia falar assim, professor, ao invés de fazer 45 menos 30, eu poderia fazer 60 menos 45? Sim, porque 60 menos 45 também é 15. Então vamos fazer o seguinte, fica como dever de casa. Eu vou achar o resultado do cosseno de 15 assim. Quando você terminar de assistir aqui, você usa um pensamento análogo para o 60 menos 45 e confere, tá bom? O resultado tem que ser o mesmo, tá bom? Se o resultado deu diferente, ou você, ou eu, ou nós dois erramos, tá bom? Aí manda uma mensagem aí no nosso canal, na descrição tem um e-mail de contato, manda aí mensagem que eu volto e corrijo, tá bom? Mas vamos lá, presta bastante atenção. Pela fórmula, o cosseno de 15 vai ser igual. Eu sei que é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Então vai ser o cosseno de 45 vezes o cosseno de 30. Mais, olha só, o seno do primeiro multiplicado pelo seno do segundo. Então vai ser o seno de 45 multiplicado pelo seno de 30. E agora ficou fácil, porque é só a gente substituir os valores que a gente já conhece. Então vai ser cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes seno de 30, 1 sobre 2. Lembre-se que esses valores todos estão naquela tabela de arcos notáveis que a gente tem, né? Que os alunos gostam de cantar a musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1 e aquela coisa toda, tá? Então isso daqui vai ser multiplicação de raízes de índices iguais. A gente pode efetuar, na verdade, raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6, 2 vezes 2 é 4, mas aqui vai ficar raiz de 2 sobre 4. A adição é que eu não posso. Eu não posso dizer que a raiz quadrada de 6 mais a raiz quadrada de 2 é raiz de 8. Eu não posso fazer isso. Então a questão acaba por aqui e você poderia ter
colocado assim com um único denominador. Ó, pronto, essa é a resposta final. Tá bom, minha gente? Então, olha só, você vai fazer o 60 menos 45, você vai ter que achar isso. Você pode achar raiz de 2 mais raiz de 6, ao invés de raiz de 6 mais raiz de 2, mas vocês sabem que o resultado é o mesmo, tá bom? Então, é assim que a gente faz. Esse foi o primeiro vídeo para a gente falar da adição e da subtração de arcos. E tá faltando aqui, no próximo vídeo, a gente vai achar o cosseno de A mais B e também as fórmulas para o seno e para a tangente, tá bom? Então, essa é a demonstração para esta fórmula. No próximo vídeo, a gente vai pegar esta fórmula pronta e a gente vai transformar nas outras fórmulas que dependem dessa, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e tenham acompanhado direitinho o exemplo e vamos lá partir para as atividades, tá certo? E depois a gente vai fazer o A mais B ao invés de A menos B e também com seno tangente, tá bom? Um abração para vocês, galera. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.